O comando switch ele funciona bem parecido com o comando if, porém com uma sintaxe um pouco mais simplificada. Então, vamos entender o que esse código está fazendo. Nós temos aqui, na linha 2, o comando echo, escrevendo na tela para a gente a nossa tag HTML H1 e um título, né, utilizando switch case. Tá? Simplesmente printa esse texto na tela. Na linha 3, foi definida a variável cont e atribuído o valor 2 a ela. Na linha 4, é o início do comando switch. Então, o switch é o comando caso que você viu lá na disciplina de lógica. Então, o que ele faz aqui? Ó? Caso a variável cont seja 1, ele executa esse bloco de código. Caso ela seja 2, executa esse outro bloco. Caso ela seja 3, executa esse terceiro bloco aqui. E você pode colocar vários outros cases, né? Pode colocar quantos cases você achar interessante aí. Beleza? Veja que ele está delimitado, né, pelas chaves. Abriu chaves e fechou chaves. E o comando break. Então veja que em cada bloco ele faz alguma função. No caso aqui ele está escrevendo na tela. E coloca o comando break, que é o comando para interromper a execução. Após cada bloco de comandos, utilizamos o comando break para que o comando switch possa ser encerrado e a execução continue após esse bloco. Então, a execução tem que parar no momento em que ele entrou em algum dos casos. Não tem sentido ele ficar executando todos os cases, sendo que ele já, por exemplo, digamos que o código tenha executado essa linha e continuar executando as outras. Por quê? Porque a única condição foi satisfeita, caiu aqui. Então, não teria lógica continuar executando. Então, por isso que é colocado o comando break. Ok? Então, aqui, ó, a variável cont vale 2. Então, ele vai testar. Essa linha coloca a variável cont em evidência, né? E começa a testar ela. Ó. É 1? O valor dela é 1? Não. Beleza. Então, se não é 1, ele pula aqui e cai aqui. Ó. É 2? Ah, é 2. Então, ele executa essa linha e para a execução do comando switch aqui. Se tivesse mais 30 cases, não seria executado mais nenhum, por causa desse comandinho break. E o comando switch, veja bem, todos os cases, aqui eu vou até fazer uma correção aqui, né? A questão da indentação, que ajuda bastante a gente no código. Para facilitar, eu vou até explicar a você como faz essa indentação. Você seleciona o texto que você quer indentar, vem aqui, ó, editar, opção indentar. Ele joga como se desse um tab, né? Em todas as linhas. Então, veja bem. Cada case que você coloca tem que ser delimitado pelas chaves. E a mesma coisa acontece com o comando switch. Então, você abriu o comando switch, você abriu chaves. Todos os cases que você colocar tem que estar entre a chave de abertura do switch e a chave de fechamento. A indentação nos ajuda muito nesse sentido. Que você consegue ver cada chave de abertura e fechamento. Então, você abriu uma chave, tem que ter uma outra chave fechando correspondente a ela. Então, da mesma forma que cada case tem a sua chave de abertura e fechamento, o comando switch num todo também tem. E aí, todos os cases têm que estar dentro dessas duas chaves. No caso desse case 3, não tem. Tá vendo? Não tem a abertura e fechamento de chaves. Por quê? É aquilo que eu já falei no outro vídeo. A gente só tem um comando sendo executado aqui. Ah, mas por que não tem o break mais aqui? Porque é o último case que eu tenho, né? Então, se eu tivesse mais cases para baixo, eu tinha que colocar o break também. E aí, a partir de 2 comandos, a gente já tem que delimitar com chaves. Arquivo, salvar como. Vou lá na pasta do AMP. E digita esse nome aqui, ó, comando switch. Lembra de olhar aqui embaixo, está PHP. Se tiver tudo ok, é só clicar em salvar. Vou lá no navegador e vamos testar o arquivo. Localhost / comando underline switch.php. Então lá, veja bem o que ele escreveu para a gente, né? Utilizando switch case, voltar tarefa. Então por que ele exibiu voltar tarefa? Essa linha aqui, ó. Por quê? Voltando no código, vamos entender. Cont é igual a 2, ele fez o teste, ó. Variável cont é igual a 1? Não, pulou. É igual a 2? É. Então escreveu voltar tarefa, que é o que está aqui. Escreveu voltar tarefa e parou a execução. Tá? Então é muito parecido aí com o comando if. Para a gente constatar
que um comando faz a mesma coisa do outro, eu vou copiar esse bloco de código aqui, que é a mesma coisa. Na prática, esse código aqui é para fazer utilizando o if, né? Esse código utilizando o if é para fazer a mesma coisa que esse código utilizando o case. Para a gente ver que os dois funcionam. São estruturas diferentes que têm praticamente a mesma função. Aí você escolhe dependendo da opção de escolha do usuário, né? do programador. Então, vou salvar esse arquivo, vou lá e vou atualizar. Tá? Então, veja bem, ó, utilizando o if-else, voltar tarefa. Tá? É esse bloco de código aqui. Qual que é uma principal diferença aí? Veja que no comando if, você não precisa colocar o break. A partir do momento que ele determinou que a condição é verdadeira, ele executa esse código e não continua executando o resto. Tá? Enquanto que no case, você tem que colocar o break para parar. O item importante no comando switch é o comando padrão. Existe um padrão default, que é o que vai acontecer, ou seja, o que vai ser executado caso nenhuma dessas condições sejam satisfeitas. Às vezes isso acontece. De repente, a variável assume um valor que não está dentro do case. Então, o que vai acontecer se nenhuma dessas condições forem verdadeiras? Vai ser executado o comando default. Então, ele não deixa no vácuo. Verificou, não é esse valor? Pula esse aqui. Verificou, não é esse valor? Pula. Verificou de novo, não é esse valor? Pula. Mas e aí? O que ele vai fazer então se não for nenhum dos três? Aí ele executa a função default. Então, por exemplo, vou colocar aqui ó, que ele vai dar um print nenhum dos valores. Então, esse é o comando default. Isso aqui vai ser executado somente se nenhuma condição for satisfeita. Vou salvar. Vou lá no navegador. Atualizo. Não mudou nada, né? Porque a gente tem que mudar o valor da variável. O teste vai ser feito até o 3. Eu vou colocar o valor 4 aqui, por exemplo. Então, veja que o valor 4 não existe nenhum case, né, para o valor 4. Então, é para ele cair aqui, ó, nesse default. Vou atualizar, salvar e vou atualizar. No caso, é essa segunda parte aqui, né? Eu vou até excluir a primeira parte, que é a do if, para não confundir. Deixar só o switch. Então, vou executar novamente. Então, olha lá, o que aconteceu? Ele exibiu nenhum dos valores, né? Que é justamente o que vai acontecer por padrão, se nenhuma dessas condições forem satisfeitas, como foi o que a gente fez. A gente forçou o código, atribuindo o valor 4 aqui, nós forçamos o código a não fazer nenhuma dessas linhas, e sim cair diretamente no default. Muitas vezes é interessante que seja definido essa opção default dentro do switch case.